Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fábio, sou o apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Sou terapeuta, hipnoterapeuta, coaching, trabalho com PNL, trabalho com desenvolvimento humano e espiritual. Um profundo estudioso da ferramenta e das tratativas que agregam a ferramenta apométrica. Sou um espiritualista universalista, hoje não carrego nenhuma bandeira fechada junto ao estudo e ao conhecimento e à prática da mediunidade, do mediunismo e do intercâmbio com a astralidade. Muito bem, hoje eu vim, não só sou atuante com a ferramenta apométrica, mas também sou trainer, ministro cursos, palestras, tenho alguma participação em alguns blogs aí com escritas sobre apometria, desenvolvo então um conjunto de vídeos onde eu narro, faço estudos, narrativas e estudos de casos que passaram junto à minha mão, ou à mão do nosso grupo, junto às tratativas, onde a gente tem um grupo também que estuda e discute casos, a interconexão com a psique humana, com a psicanálise, com a terapia sistêmica, como a constelação familiar, constelação sistêmica e tantas outras ferramentas que vêm surgindo aí, que se interligam e entrelaçam na tratativa do ser humano na sua integralidade. Muito bem, esse vídeo não visa ser um curso de apometria, esse vídeo visa trazer uma máxima e a gente trabalhar e estudar um pouquinho em cima de uma máxima que eu aprendi junto à direção espiritual do grupo que trabalha com a gente, onde ela trouxe uma máxima para reflexão e ela disse: apometria está para todo mundo, mas nem todo mundo está para a apometria. Muito bem, a partir dessa máxima a gente vai desenvolver uma série de questões aqui, vou trazer algumas questões aqui para a gente levar a reflexão, não como uma verdade absoluta. O meu objetivo não é fechar o assunto apometria aqui, mas abrir o assunto apometria, referenciando uma série de livros para que vocês, espectadores, tenham a oportunidade de estudar, aprofundar e tirar a prova dos 9. Eu gosto, quando eu ministro cursos de apometria, eu gosto de provocar o aluno. Eu não vou trazer aqui resposta pronta, eu gosto de provocar o aluno para que o aluno vá buscar também o seu entendimento, consiga internalizar o conceito a partir do seu mapa mental e emocional. Muito bem, nós vamos partir de uma premissa de estudo aqui, referenciando alguns livros da editora Casa dos Espíritos. Sou membro, participante, estudante do Colegiado de Guardiões, tenho um contato direto com o Robson Pinheiro e sua equipe e lá nós estudamos muito diversos assuntos e dentro disso já coloco aqui para os críticos de plantão, eu não estou aqui sendo patrocinado pela Casa dos Espíritos Editora, muito menos por Robson Pinheiro, mas sim vou apontar alguns livros e trazer uma observância para você que gosta de estudar sobre a cronologia desses livros e por que esses livros vieram à tona junto ao seu histórico de psicografia, ao histórico das publicações da Casa dos Espíritos Editora e qual foi a função, qual foi o plano da espiritualidade. Há um planejamento maior de toda a literatura que vem surgindo ao longo de alguns anos, não só pelas mãos de Robson Pinheiro, mas pela mão de outros médiuns também, que têm feito trabalhos de grande vulto, como Vanderlei Oliveira, Aguinaldo Paviani, Marco Leão e tantos outros aí que estão na estrada, trazendo a informação, intercambiando informação da astralidade com o plano físico. Muito bem, acho que nós temos muito que estudar, muito que aprender, já temos material muito rico e muito farto para que a gente possa desenvolver então as nossas habilidades cada vez mais consciente no intercâmbio com o plano extrafísico, também conhecido por plano espiritual. A apometria ela surge mais ou menos por volta de 1965, 1962, eu não vou precisar as datas, mas a grande referência da apometria é Dr. José Lacerda, que foi o codificador, foi o responsável por classificar as leis, por experimentar, metodizar algumas técnicas e algumas leis da apometria. Basicamente são 13 leis que regem
é a ferramenta apométrica. E aí, talvez vocês já estejam ouvindo desde o começo do nosso vídeo, sempre a colocação da apometria sendo uma ferramenta. Muito bem, a apometria, quando ela surgiu no início, houve uma grande crítica por parte de alguns eixos que trabalham com a espiritualidade, principalmente, sem fazer uma crítica direta aqui, sem generalizar, mas uma grande maioria, advindo do eixo espírita kardecista, rotulou a apometria como sendo uma ameaça à pureza doutrinária, um novo espiritismo, algo que viria a distorcer os postulados trazidos por Kardec no seu Pentateuco. Muito bem, nós temos então, desde o começo do nosso vídeo, vocês estão ouvindo eu dizer a apometria, pontuando a apometria como uma ferramenta. Prefiro até colocar e classificar a apometria como um conjunto de técnicas que visam a tratativa do ser na sua integralidade. Tá? A apometria, como ferramenta, ela não é uma interferência no postulado de Kardec, no Espiritismo, não é propriedade do Espiritismo, muito menos propriedade da Umbanda, nem propriedade do eixo espiritualista esotérico. É uma ferramenta que tem aplicabilidade no intercâmbio com a astralidade, no processo de desdobramento consciente, que é uma faculdade que pode ser desenvolvida, uma faculdade nata para alguns, e uma faculdade que pode ser treinada e desenvolvida para outros, onde o indivíduo aprende a se projetar junto à astralidade de forma consciente e atuar com uma série de técnicas e ferramentas para atuar sobre o encarnado e o desencarnado de forma mais efetiva e mais eficiente. Nós precisamos aprofundar um processo de estudo ainda escasso dentro de alguns cenários que se empenham em trabalhar com mediunidade, mediunismo e assim por diante, que se empenham em trabalhar com os efeitos da mediunidade, com o intercâmbio com a espiritualidade, com a astralidade, mas que por N motivos não buscam um estudo mais aprofundado, entendendo a estrutura do ser humano, chamada de agregados de corpos espirituais, agregado dos 7 corpos espirituais, que são as 7 principais estruturas energéticas que formam o ser humano como na sua totalidade, cada um tendo um atributo, tendo a sua função, tendo uma via de conexão entre um corpo e outro, entre cada dimensão paralela, vibrante, junto à dimensão física, atuando assim nesse intercâmbio energético de indas e vindas de energia, fazendo com que o ser humano, essa máquina perfeita, homem e espírito, atue, trabalhe, aprenda, se desenvolva, adoeça e se desequilibre e assim por diante. Então nós temos uma estrutura complexa que ao longo do nosso vídeo nós ouviremos falar sobre obsessões complexas, processos obsessivos complexos advindos de processos externos ou internos que promovem um desequilíbrio nessa estrutura energética, fazendo com que o indivíduo perca energia, com que o indivíduo adoeça e possa até vir a desencarnar, num caso mais grave aí. Desencarnar todos nós vamos, né? Mas aí, pegando um processo de desequilíbrio mais grave, pode levar o indivíduo a óbito, sim. Muito bem, para a gente já começar a falar um pouco sobre o agregado espiritual, em primeira instância, eu queria então pontuar 2 coisas. Primeiramente, alguns vão perguntar: por que Kardec não disse tudo? Por que Kardec não trouxe toda essa visão, tudo isso que está sendo falado agora? Por que não está presente de forma tão clara ou explícita no Pentateuco kardeciano? Primeiro, Kardec, de forma velada, trouxe essas informações. Nós tivemos um período de aproximadamente 150 e poucos anos atrás, quando surgiu o Espiritismo, a codificação do Espiritismo, nos primeiros contatos, nos primeiros estudos e intercâmbios de Kardec, Kardec aos poucos ele veio metodizando o processo. Houve um cuidado muito sábio, talvez por intuição ou talvez até mesmo por orientação dos Espíritos da Verdade,
para que Kardec não desvendasse tudo da forma tão explícita como ela é desvendada hoje. Nós podemos dizer, e isso foi pontuado por Kardec, que a evolução não dá saltos. O processo de aprendizado, de amadurecimento do ser humano leva um tempo. Nós temos ao longo da história diversos conceitos que foram sendo modificados ao tempo que o indivíduo foi estudando, foi se aprimorando, a ciência foi avançando e aí o indivíduo foi aprimorando também a sua psique, o seu campo mental, as suas habilidades de comprovar ou não comprovar certos fenômenos para que ele pudesse então determinar aquilo como verdade absoluta naquele espaço-tempo. E a partir do momento que a ciência avança, certas verdades deixam de ser verdades absolutas, caem no campo da verdade relativa, e aí ela deixa de ser uma verdade e passa então a dar abertura para uma nova verdade. Uma velha crença cai e uma nova crença se instala no sistema, e aí a gente vai evoluindo e vai aprendendo. E esse processo não é um processo tão rápido, é um processo naturalmente gradativo. A evolução não dá saltos. Por isso nós pegamos mais um gancho dentro dos postulados que Kardec trouxe, que diz: irmãos, instruí-vos, a necessidade de estudo, e não só do estudo do Pentateuco kardeciano, formado pelo Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese e obras póstumas. Mas estudar, tantas outras correntes, tantas outras linhas de estudo, tantas outras linhas da área da ciência, da área da espiritualidade e tantas outras da história e assim por diante, para que nós tenhamos desenvolvimento do campo intelecto, emocional, mental e espiritual. Muito bem. E aí, voltando então a poucos minutos atrás, eu citei o planejamento da espiritualidade. Nós temos junto ao catálogo da editora Casa dos Espíritos editora, nós temos então um histórico do surgimento de alguns livros. E eu tenho aqui hoje 4 livros, a qual eu vou citar como sendo uma base muito importante para o estudo da apometria. Embora o livro Espírito e Matéria e o livro Energia e Espírito, de Dr. José Lacerda, sejam consideradas a base da apometria, onde Dr. Lacerda fez toda a codificação, metodização, a comprovação através de diversas fórmulas científicas e assim por diante da atuação efetiva da apometria, nós temos de forma paralela diversas informações vieram chegando hoje, como eu vou citar, através das mãos de Robson Pinheiro, psicografadas pelo espírito Joseph Gleiber e seus espíritos adjacentes aí que psicografam com ele. Muito bem. Nós temos então o livro Medicina da Alma, que surgiu aí em 1997, o livro Além da Matéria, que surgiu aí em 2003, depois ele foi reeditado em 2011, o livro Energia, que é um livro autoral, foi escrito por Robson Pinheiro, mas orientado pelo espírito Joseph Gleiber, e um livro Consciência, que surgiu aí em 2007. O Energia, se não me falha a memória, agora é 2008. Se tiver errado, depois eu corrijo aqui, faço uma errata aqui no nosso vídeo. Mas se não me falha a memória, se as minhas anotações estiverem certas, é isso mesmo. Nós temos, mais ou menos na linha do tempo de temas que foram psicografados por Robson Pinheiro, aí através de Ângelo Inácio, a trilogia Legião, Senhores da Escuridão e A Marca da Besta, que surgiu em 2006, 2008 e depois 2010. É uma leitura importantíssima para o indivíduo que vai trabalhar com apometria. Nós temos nesses 3 livros um mapa, um panorama de como é que funciona a astralidade, de como é que funciona cada camada da astralidade, a geografia, a fauna, a flora e toda a estrutura de seres humanos e não humanos que habitam a astralidade, para que nós possamos ter um pouco do mapa de perigo e não perigo, de como atuar, de aonde atuar, de até onde podemos atuar com a ferramenta apometria.
É importantíssimo a leitura deste livro, não uma leitura obrigatória e absoluta, mas é uma ferramenta importante de estudo para que nós possamos desenvolver um processo de desdobramento consciente, para que nós possamos nos envolver com a astralidade superior e inferior com um pouco mais de segurança. Muito bem, repetindo então, Legião, Senhores da Escuridão e a Marca da Besta. Mas o nosso vídeo aqui, o objetivo não é falar sobre esses 3 livros, não é falar sobre a trilogia. O objetivo aqui é a gente focar hoje no livro Além da Matéria. Primeiramente, quando Joseph Gleber começa a apresentar o livro Medicina da Alma, nós temos aí o início da aproximação do tema ciência e espiritualidade. Nós hoje, com o advento da física quântica, nós saímos de um sistema cartesiano, de um sistema absoluto, de uma ciência absoluta, para uma ciência extrasensorial, extrafísica, para uma ciência mais subjetiva do que objetiva, mas não deixando de ser ciência. A física quântica ainda está engatinhando, ela surgiu há muito pouco tempo ainda, mas ela trouxe grandes avanços e uma aproximação de conceitos até então presentes apenas na linguagem espírita, espiritualista e afins. Muito bem, depois nós temos então o livro Além da Matéria, que é um dos principais livros, eu posso dizer que é a base da apometria está aí, ou a base do conhecimento da estrutura setenária do ser humano, tá? Dotada de corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico, corpo átmico. 7 corpos energéticos ou chamados de agregados energéticos ou espirituais, que tem cada um a sua respectiva função, e o apômetra tem por obrigação conhecer os atributos básicos desses corpos para que ele possa trabalhar de forma consciente e efetiva em cada respectivo corpo. Muito bem, só para nós vamos voltar ao livro Além da Matéria. Nós temos o livro Energia, que é um livro autoral de Robson Pinheiro, onde ele faz um aprofundamento no tema, literalmente, o próprio nome diz, energia, porque o apômetra vai trabalhar com 3 energias básicas: a energia animal, a energia espiritual ou energia mental e a energia cósmica, também postulado por Kardec como fluido cósmico universal. Nós temos uma tríade energética aí e tantas outras energias que envolvem o nosso sistema de vida, o nosso bioma de vida setenário, e aí a gente precisa entender qual energia atua em qual respectivo corpo, qual energia é composta de qual força, de qual aplicabilidade, quando o tratamento está atuando no campo físico, no campo etérico, no campo astral, no campo mental, seja inferior ou superior, no corpo búdico ou corpo átmico. Muito bem. E, consequentemente, nos seus respectivos chakras. Nós temos aí centenas, dezenas de chakras, mas 7 principais chakras, a qual funcionam como intercambiadores energéticos, transmutadores, transformadores de energia, da mais sutil para mais densa, da mais densa para mais sutil, fazendo com que o nosso sistema atue e trabalhe de forma eficiente. Muito bem. Muito sabe a estrutura humana, muito sabe essa estrutura que hoje, aprofundando-se nesta linguagem, nesse estudo, a gente percebe que existe muito mais ciência do que misticismo, do que linguagem subjetiva, e sim uma linguagem objetiva e concreta para cada tema e tópico que está se abordando aqui. E por fim, o livro Consciência, que surgiu então em 2007, que é um livro que vai falar sobre mediunidade, mediunismo, um livro mais de perguntas e respostas, onde a equipe de Robson Pinheiro e Robson Pinheiro fizeram uma entrevista direta com Joseph Gleber, abordando diversos assuntos que vão desde consciência, corpos, mediunidade, animismo, mediunismo e apometria. Então, por fim, nós temos aí na linha do tempo o livro Consciência, fechando aí então o campo de estudos
para a preparação de um bom apômetra. Muito bem, então nós temos a trilogia como uma literatura importantíssima para o indivíduo que vai intercambiar com a astralidade, indiferente de ser apômetra ou não, e a posteriori nós temos então medicina da alma, além da matéria, energia e consciência. Mas hoje então nós vamos nos aprofundar no Além da Matéria. Nós vamos falar um pouco do Além da Matéria, que é o livro que vai dar uma base maior, um aprofundamento maior para aprender a apometria. Esses livros, eles não ensinam técnicas apométricas, mas ele vai ensinar a estrutura do agregado dos 7 corpos espirituais para que o indivíduo então consiga aplicar as ferramentas de forma eficiente sobre o indivíduo. Muito bem, bastante interessante que nós estamos falando aqui desse agregado dos 7 corpos, e a gente volta àquela pergunta: por que Kardec não falou tudo isso no primeiro momento? Kardec veio semear o conceito reencarnacionista, o conceito de leis espirituais, o conceito básico espírita, para que após a sedimentação dessa semente, após o nosso mental preparado para essas informações, que durou aí aproximadamente, tem um ciclo aí de 70 anos, nós tivéssemos um psiquismo preparado para essas novas informações mais aprofundadas. Muito bem, Kardec foi muito sábio nesse momento, porque a psique do Ocidente é diferente da psique do Oriente. O Oriente já possuía um conhecimento mais aberto sobre chakras, nadis, meridianos, corpos energéticos, reencarnação e assim por diante. Para se proteger de possíveis críticas de ser apenas um copiador de doutrinas advindas do Ocidente, do Oriente, desculpe, Kardec trouxe para o Ocidente conceitos com as informações ainda de forma subjetiva, mais veladas, que necessitariam de uma pesquisa e um aprofundamento maior, um reestudo das obras para que nós encontrássemos essas informações citadas no Pentateuco. Muito bem, eu estou citando aqui, muito batendo na tecla junto ao kardecismo, mas não pensem vocês que a apometria, já falei, é propriedade do kardecista, é propriedade do umbandista. Não, mas advindo essa crítica inicial junto à ferramenta apométrica, principalmente, não absoluta, mas principalmente do eixo kardecista, como uma mancha à pureza doutrinária, então nós temos aqui, nós estamos batendo nessa tecla para confrontar um pouco esse questionamento. Muito bem, bastante interessante a gente voltar então nessa estrutura dos 7 corpos espirituais, e a gente vai abordar rapidamente, vou deixar aí uma pitada do que a gente encontra no Além da Matéria, sobre o estudo desse agregado espiritual dos 7 corpos, começando pelo corpo físico, o corpo que é o veículo de manifestação do espírito no plano material, na 3ª dimensão. Tá? É um invólucro, é o escafandro que serve de instrumento para que o espírito possa se manifestar na matéria, composto de todos os elementos químicos compostos aqui no orbe terrestre. Muito bem, quando o indivíduo desencarna, cumpre a sua tarefa encarnatória, ele morre, ele desencarna, e aí o corpo físico é absorvido pela natureza, via de regra, salvo exceções quando o indivíduo toma muito antibiótico, passa por alguns processos aí, esse corpo ele pode prevalecer por um período mais dilatado, mas ele não vai ficar ad eterno materializado. Muito bem, nós temos depois como segundo corpo o chamado corpo etérico ou duplo etérico, também chamado de corpo vital. É o corpo que vitaliza a estrutura celular física, vitaliza e automatiza algumas funções do indivíduo. Ele serve também como uma tela de proteção entre a dimensão astral e a dimensão física, como um filtro impedindo que todas as sensações e percepções da astralidade sejam impactadas de forma direta no corpo físico. É a sede dos nossos chakras,
a sede principal dos nossos chakras. E muito bem, existem outras sinonímias muito interessantes no livro Além da Matéria, onde Joseph Gleber ele mostra a sinonímia de outras doutrinas, religiões, filosofias, fazendo com que a gente consiga achar um paralelo e entendendo que esses corpos já eram estudados e conhecidos por outras filosofias, religiões e afins. Muito bem, passamos então para o terceiro corpo. Nós estamos fazendo uma leitura do atributo básico de cada corpo, do mais denso para o mais sutil. Vamos para o terceiro corpo, chamado de corpo astral ou corpo emocional. Muito bem, muito conhecido também como modelo organizador biológico ou a forma do espírito. Quando o espírito vai reencarnar, está no processo reencarnatório, o corpo astral é que vai dar a conformidade para as células físicas irem se agregando e transformando-se num corpo físico, material, no intraútero, partindo-se de um princípio de uma gestação intrauterina. Nós teremos então a conformação de um corpo físico baseado na estrutura do corpo astral. Muito bem, chamado também de corpo das emoções, onde está instalada as nossas emoções, as doenças emocionais estruturadas, quando são tratadas junto à ferramenta apométrica, elas vão estar localizadas normalmente, via de regra, no campo astral, na estrutura astral do indivíduo. Quando o indivíduo desencarna, ele passa então a volitar, a transitar pela astralidade, nem sempre volitar, mas ele passa a transitar pela astralidade, utilizando-se então de um corpo astral mais ou menos denso, mas ele vai utilizar desse invólucro para que ele possa transitar na astralidade. Até uma faixa de evolução. Depois esse espírito ele pode não precisar mais do corpo astral, estar vibrando em dimensão mental, mas aí é um outro capítulo, uma outra história. Nós temos também que ter os pés no chão e aprender um pouquinho de cada coisa, passo a passo, step by step. Muito bem, voltamos então à leitura dos corpos do agregado espiritual. Estamos então corpo físico, corpo etérico, corpo astral, passamos então ao corpo mental inferior, também conhecido como primeiro banco de memória, corpo chamado também de mental concreto. É o corpo onde está sediado o nosso processo cognitivo, as nossas primeiras informações de cognição e o nosso banco de memória, nosso primeiro banco de memória. Todas as informações aprendidas pelo ser passam por esse primeiro banco de memória, onde ele vai selecionar se a informação deve se tornar permanente ou não e subir isso para um outro nível energético. Muito bem. Depois do corpo mental inferior, nós temos outros atributos para este corpo, mas aqui o meu objetivo não é dar uma aula e aprofundar a cada corpo. Nós temos no curso de apometria basicamente uma aula de estudo para cada corpo, então a gente pode ver que existem muitas informações contidas aí que precisam ser destrinchadas, e o convite é então para que se leia e estude o livro Além da Matéria. Existe uma diferença entre ler e estudar. Ler você pega em 2, 3 dias, folheia, página a página. Estudar é entender e compreender o significado de cada palavra, de cada frase, do texto, da intenção do médium, da editora, do editor e assim por diante, do espírito comunicante, para que a gente possa até avaliar aonde houve interferência ou não do médium, aonde o espírito deixou a mensagem clara ou não, ou deixou aberta para um aprofundamento, aonde ele fechou aquele assunto ou não, quais as referências literárias que podem ser entrecruzadas para que as informações sejam validadas e assim por diante. Esta é a diferença entre ler e estudar. Muito bem, passamos então para o corpo mental superior, chamado também de mental abstrato. É o corpo onde nasce a nossa criatividade, é o corpo da abstração, também chamado de segundo banco de memória, onde a nossa memória inconsciente, onde as informações mais pertinentes do espírito serão arquivadas. É um corpo atemporal.
No corpo físico, corpo etérico e corpo astral, nós temos a variável tempo como variável extremamente importante para o trânsito do indivíduo. A variável tempo ela vai ser levada em conta. Nos corpos mentais, a atemporalidade, a variável tempo já não é contada ou não existe da forma a qual nós conhecemos. Isso, para quem gosta de física quântica, é necessário um aprofundamento nesse assunto para entender temporalidade, atemporalidade, distorção, espaço-tempo, curva espaço-tempo e assim por diante. Muito bem, seguindo então, corpo físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior. Chegamos ao sexto corpo em nível de vibração, corpo chamado corpo búdico. É o corpo onde possuem como sede 3 almas chamadas alma consciencial, alma moral e alma intuitiva. Cada uma com a sua respectiva função. Eu não vou destrinchar aqui a função dessas 3 almas, mas nós temos uma interconexão entre os corpos abaixo, o mental superior, inferior, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico. Nós temos uma interconexão com os 7 principais chakras, cada um respectivamente ligado a um respectivo corpo. Nós falaremos sobre isso daqui a pouco. E uma conexão com o corpo superior chamado corpo átmico, que é o corpo também chamado de sede do espírito. Tá? Para simplificar aqui essas informações, quando o princípio inteligente, a mônada, passou pelo processo de individualização, ela passa a habitar então o corpo átmico e consequentemente fazer a sua trajetória para a construção dos outros corpos espirituais, dos outros corpos energéticos, fazendo aquela analogia de Deus viemos, a Deus retornaremos. Fizemos o descensionamento energético para agora fazermos a nossa trajetória de ascensão energética e expansão de consciência. Muito bem, então nós temos aí uma breve leitura, uma breve apresentação do agregado de 7 corpos espirituais. No livro Além da Matéria é falado também sobre o assunto dos cordões energéticos internos, conhecidos por cordão de ouro e cordão de prata, o cordão que liga o corpo mental ao corpo astral e o cordão que liga o corpo astral ao corpo físico. Um estudo bastante interessante, extremamente importante para que a gente entenda o fluxo energético do indivíduo, de um corpo para o outro. O nosso sistema é um verdadeiro encanamento, e quando uma via dessa entope, se obstrui, quebra, rompe, é jampeada, nós teremos então o desenvolvimento de um processo de desequilíbrio, que é a doença propriamente dita instalada. No livro Além da Matéria, nós temos então um assunto abordado chamado níveis e subníveis, ou níveis conscienciais e subníveis. Esse é um assunto profundamente estudado por Godinho. Eu não tenho aqui todas as literaturas de Godinho, mas é um profundo estudioso da psique humana e, junto à ferramenta apométrica e tantas outras, da tratativa dos chamados níveis conscienciais, que são, entre aspas, os maiores responsáveis pelos processos de auto-obsessão, que é o maior índice obsessivo a qual eu presencio, ou a qual o nosso grupo presencia junto à tratativa apométrica em nosso grupo. Costuma-se achar que o agente externo é sempre o obsessor, blá blá blá, blá blá blá, mas na verdade a grande maioria dos problemas, como Cristo já falava, nasce de dentro para fora. Muito bem, por fim, nós temos a abordagem do tema polaridade, onde nós somos seres duais. O hermetismo fala da dualidade humana. Nós somos positivo, negativo, trevas, luz, alto, baixo, dentro, fora, yin e yang, masculino, feminino. O átomo, ele possui carga positiva, negativa. O universo possui positivo, negativo. O ser humano possui positivo, negativo, também conhecido por energia yin e yang.
E aí há um capítulo onde é abordado todas essas informações para entender o traço de personalidade que o indivíduo traz, baseado na sua carga energética, indiferente de ser homem, mulher, de estar homem ou estar mulher, encarnado num corpo físico masculino ou feminino. Nós teremos então um capítulo muito interessante abordando este assunto. Por fim, nós temos como uma abordagem um pouco sobre mediunidade, mediunismo e animismo, aprofundado no livro Consciência. Durante meu processo de desenvolvimento mediúnico, ao longo da minha trajetória, eu ouvi sempre muitas críticas ao animismo. E o animismo é uma ferramenta importantíssima quando você sabe utilizá-la ela a seu favor. Quando você sabe detectar o conteúdo anímico contido naquela mensagem que faz parte da característica do médium. Quando você precisa acoplar um sofredor ou incorporar um sofredor junto ao médium, você conhecendo o conteúdo, o traço de personalidade daquele médium, você tem uma leitura da característica também da manifestação e consegue filtrar aquilo que é anímico e aquilo que é mediúnico. E o animismo, ele é muito importante, ele pode ser muito útil na tratativa do indivíduo. Para quem já teve oportunidade de abordar e estudar a ferramenta constelação familiar, constelação sistêmica, ela trabalha com outro linguajar muito sobre o animismo do indivíduo. Quando nós tratamos mediunidade, quando nós tratamos níveis, subníveis, personalidade, subpersonalidade, nós estamos falando de conteúdos anímicos. Fazendo uma errata aqui, mediunidade não, mediunidade é outra definição, mas animismo é o conteúdo do indivíduo, o conteúdo animal do indivíduo. Muito bem, animal não no sentido primitivo, mas o conteúdo dele, das pessoas. Basicamente, e não é basicamente, porque é um livro muito rico, nós temos essa gama de informações destrinchadas no livro Além da Matéria, para que o indivíduo então entenda o agregado humano, o agregado espiritual, o agregado energético compostos pelos 7 corpos. Nós temos informações importantes, eu esqueci de pontuar aqui, sobre os chakras, os 7 principais chakras que são estudados no livro Além da Matéria, onde nós temos uma inter-relação, uma interconexão entre cada chakra, dos 7 principais, começando do mais denso para o mais sutil, chakra básico ligado ao corpo físico, chakra esplênico ligado ao corpo etérico, chakra gástrico ligado ao corpo astral, na dimensão astral inferior, chakra cardíaco ligado no astral superior, chakra laríngeo ligado ao mental inferior, chakra frontal ligado ao mental superior, chakra coronário ligado ao corpo búdico. Muito bem. Cada corpo do mais denso para o mais sutil ligado ao seu chakra mais denso para o mais sutil. Os chakras responsáveis pela absorção de energias mais baixas, energias mais sutis, mais baixas, energia telúrica, energia da terra para agregar células, para produzir um corpo humano no processo de reprodução e assim por diante. Energias que adentram e são transmutadas e transformadas no chakra esplênico, que vão ser responsáveis pela transmutação e assimilação de vitaminas, de energias que vão vitalizar o corpo, por isso que está ligado ao corpo etérico. As energias dos sentimentos mais densos, ligadas ao chakra gástrico, e dos sentimentos mais aprimorados, mais sutis, mais elevados, ligadas ao sentimento, ao corpo astral. Faz sentido tudo isso para vocês, gente? Isso é ciência. Muito bem. E assim por diante. Um pequeno apanhado, uma pequena pincelada aí no que é abordado no livro Além da Matéria. A partir desse estudo, nós já temos base o suficiente, e repito, base o suficiente, porque nós estamos apenas engatinhando ainda na ciência espiritual. Nós temos ainda muito o que aprender. É dito que a espiritualidade hoje trouxe aí de 5 a 6%, se nós somarmos todos os livros já psicografados, todas as informações trazidas e intercambiadas da astralidade para o plano físico, nós temos aproximadamente
de 5 a 6% de informação. Nós temos muito o que aprender ainda. Muito bem. Com isso, nós temos então um agregado de informações para que a gente possa então trabalhar de forma mais consciente e efetiva no processo de desdobramento na tratativa das obsessões complexas. O processo obsessivo de 20, 30 anos para cá, ele passou a avançar, e a complexidade do processo começou também a se tornar mais, como eu posso dizer, mais comum, muito mais popular, muito mais acessível para a astralidade. É estranho isso, mas sim, a partir do momento que o nosso conhecimento avança, a astralidade ela avança também. A partir do momento que nós vamos tendo ferramental de defesa e proteção, com o avanço das casas espíritas, espiritualistas, umbandistas, do desenvolvimento mediúnico, a astralidade, já antecipando-se a tudo isso, porque vem de lá para cá, começou a desenvolver novos processos, novas formas de obsessão, direta e indireta, principalmente os processos de obsessão indireta, através de aparelhos parasitas, através de magia, tecnomagia, de magias vibrando no passado, através do engatilhamento de níveis conscienciais, fazendo que o processo auto-obsessivo se dispare sem ao menos o próprio obsessor estar presente, e assim por diante. Nós teríamos aqui vídeos e mais vídeos, possibilidades e mais possibilidades de falar sobre o tema obsessão complexa, que é um tema importantíssimo para que a gente entenda também a forma de agir da oposição à política crística. Por isso a importância da leitura básica, como Legião, Senhores da Escuridão e A Marca da Besta. Esse é só o início de uma longa caminhada para aquele que quer se tornar o chamado trabalhador do Cristo, um médico das almas, um médico do Cristo, uma pessoa, ou até mesmo um terapeuta da Terra, um terapeuta holístico que vai trabalhar com o ser como um todo. Holístico vem do todo. Ele precisa entender toda essa estrutura, inclusive a estrutura que o adoece. Ele precisa entender qual é o vírus, a bactéria, qual é a patologia que está instalada, como é que se combate essa patologia, como é que esse remédio atua sobre o indivíduo. Se a nossa medicina funciona desse jeito, por que as lides com a espiritualidade, por que a lide da tratativa com o indivíduo, nos processos de desobsessão, de reequilíbrio energético, de cirurgias espirituais, tem que ser diferente? Muito bem. E aí, nós fechamos o nosso vídeo com a seguinte reflexão: a apometria está para todo mundo, mas nem todo mundo está para a apometria. Reflitam. Nós tivemos no início do surgimento da apometria um boom. Nós tivemos uma ponta que rejeitou a apometria e uma outra ponta que se empolgou com a ferramenta. Isso é natural do ser humano. Tudo que é novo para alguns assusta, para outros empolga. O budismo diz que o segredo da vida é o caminho do meio. Muito bem, nós estamos hoje caminhando para o caminho do meio. Mas no primeiro instante, muitos se embrenharam com a ferramenta apométrica e muitos grupos quebraram a cara. Por falta de preparo, por falta de estudo, por imaturidade junto à ferramenta, por não ter a sua psique, a sua estrutura energética preparada para lidar com certas energias, com certas complexidades, com certos enredos tão desconhecidos até o momento. E aí nós tivemos como reforço daqueles que negavam a ferramenta apométrica como sendo algo perigoso, algo que causava desequilíbrio ao indivíduo, mais desequilíbrio do que equilíbrio. Eu costumo dizer em curso, tem uma frase do filme Homem-Aranha que diz: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Jesus Cristo disse isso de forma diferente, né? A quem muito for dado, muito será cobrado. Mas não cobrado no sentido de castigo de Deus, e sim haverá uma necessidade maior de estudo, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, para que nós possamos atuar de forma mais efetiva. Idem, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Esta frase é do tio do Peter Parker, no filme Homem-Aranha. Muito bem, então fechamos o nosso vídeo com a reflexão: a apometria está para todo mundo,
mas nem todo mundo está para apometria. Algumas pessoas talvez se darão bem com o estudo da ferramenta, com a prática mediúnica no processo de desdobramento consciente, indiferente do eixo a qual milite, porque existem modalidades apométricas aplicadas dentro do eixo umbandista, modalidades apométricas aplicadas dentro do modelo kardecista, modalidades apométricas aplicadas dentro do eixo esotérico, modalidades apométricas aplicadas dentro de um consultório, modalidades apométricas aplicadas dentro de um grupo universalista aberto. Não existe ferramenta melhor nem pior, existem modalidades de trabalho com a ferramenta, sendo mais ou menos eficiente, mais ou menos efetivo. Mas esta ferramenta, ela vai ser aplicada dentro daquela egrégora, dentro daquela necessidade de aprendizado daquele grupo. Não colocando a ferramenta como melhor, como pior ou como ferramenta absoluta, sendo apenas mais uma dentre muitas outras que veio para complementar o indivíduo na sua lide contra a oposição ou contra o avanço, contra o desequilíbrio do indivíduo, promovendo o reequilíbrio mental, emocional, físico e espiritual. Muito bem. Fechamos o nosso vídeo então com a frase: apometria está para todo mundo, mas nem todo mundo está para a apometria. Um grande abraço a todos. Acessem o meu site www.integra7.com.br. Acessem o meu site terapêutico www.fabionasa.com.br. Acessem livrariarobsonpinheiro.com.br. Leiam Além da Matéria, leiam Medicina da Alma, leiam a trilogia, leiam Energia, leiam Consciência. Volto a dizer, eu não sou patrocinado pela editora Casa dos Espíritos, não sou patrocinado por Robson Pinheiro, mas venho aqui trazer um convite para que vocês possam observar esses livros como uma ferramenta de aprimoramento e desenvolvimento na tratativa e no desenvolvimento como médium, como espírita, espiritualista, umbandista, como ser humano. Colocando que nem Robson Pinheiro não é detentor da ferramenta apométrica e essas informações contidas nesse livro não são exclusivas de Robson Pinheiro, da Casa dos Espíritos ou da espiritualidade que trabalha com Robson. Isto é uma via de informação advinda através da sua faculdade mediúnica, através dos espíritos que psicografam por ele. Mas tantos outros médiuns já trouxeram as informações de uma outra forma, por uma outra linguagem, por outras vias. A espiritualidade, muito sabiamente, está, podemos dizer que, atirando para todos os lados, mas de forma calculada e pensada. Um grande abraço a todos e até a próxima.